Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Bem? Quem está cansado aí, levanta a mão para eu saber. Todo mundo? Eu achei que só eu tinha trabalhado hoje. Entendi. Então vocês podem sentar, tá? Fica à vontade. Vocês não, vocês ficam aqui mais um pouquinho. Mulher minha obedece. Mulher minha obedece. Que quem manda lá em casa. olha que mal educada. Pode descer, você. Vai lá, Bruno. Sei que você está cansado também. O Du, o David. Quem veio para a igreja hoje direto do trabalho? Né? Aí tem pouca gente que veio direto, né? Mas os dias têm sido bem corridos, né, gente? Abra a tua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 6. Versículo 31. Mateus, capítulo 6. Versículo 31. Pode deixar apagadinho, Lívia? Por favor. Aí. Não, essa não, a daqui, ó. A do meio. Isso, aí, isso, pode deixar assim, que eles me veem. Portanto, não se preocupem dizendo, abre aspas, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. É isso que está escrito aí? É as demais que está escrito aí na Bíblia de vocês? Se tiver, pode rasgar a página e jogar fora. E estas coisas serão acrescentadas. É isso. Feche os teus olhos um minutinho, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Minha oração aqui nessa noite é a mesma de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, Senhor. Mas que eu seja simplesmente um canal para falar aquilo que a sua igreja precisa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, esse é um dos textos, não me lembro se eu já preguei ele aqui com vocês, mas sempre que eu menciono esse texto, eu começo falando a mesma coisa, que é um dos textos que a gente reproduz no automático. É um dos textos, como muitos da Bíblia, que a gente reproduz só porque alguém falou ou alguém fala repetidamente. Porque a gente lê esse texto, a gente vê assim, não se preocupem com o que você vai comer, beber ou vestir. O Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí a gente vai no automático, a gente fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não é isso que Jesus está dizendo.
Jesus está dizendo assim, e estas coisas, quais coisas? Comida, bebida e vestimenta, é o que ele está falando no versículo anterior. Mas antes de falar desse versículo especificamente, a gente está nessa série de mensagens chamada Desertos, onde a gente está falando sobre essas doenças psicossomáticas que afligem a nossa geração. Ou melhor, eu acho que sempre afligiu. Mas nunca se falou tanto sobre. Né? Eu me lembro de algumas coisas da minha infância, mais ou menos. Por exemplo, eu me lembro do meu pai bebendo muito, pastorzão. E chegava em casa bêbado, não era aquele bêbado chato de ficar agarrando a gente, nem de ficar batendo ou coisa do tipo. Mas meu pai era um bêbado que, quando ficava bêbado, ficava chorão. Aí ficava com aquele grude, uma beijação danada, uma abraçação, eu te amo para lá, eu te amo para cá. Mas quando estava sóbrio, não falava nada disso. Olhando isso hoje, eu entendo que o meu pai tinha algum tipo de situação dessa, e a bebida era um refúgio ou um escape, para que ele expressasse melhor o sentimento dele. Então assim, sempre houve. É que hoje a gente fala muito mais abertamente. E esse é uma série em que a gente está falando disso. E hoje eu quero falar de algo mais voltado para a ansiedade. Como que a gente pode trabalhar a nossa ansiedade à luz da palavra de Deus. Tem alguém ansioso aqui? Levanta a mão. Tem? Pode levantar mais, que você é bem ansiosa. Valderi. Como é que a gente trabalha isso, gente? Como que a gente consegue determinar o que é uma ansiedade saudável de algo que pode acontecer, de uma ansiedade doentia? Quando Jesus ele inicia esse texto, e ele inicia esse texto no capítulo 5 de Mateus. Jesus inicia o texto que a gente leu do capítulo 6, que é a finalização do sermão da montanha que ele está dando no capítulo 5. Jesus começa o capítulo 5 e o texto diz assim, vendo as multidões, ele subiu ao monte e começou a falar, bem-aventurados sois vocês, pacificadores, porque herdarão o reino. Bem-aventurados são os que choram, porque alcançarão misericórdia. Lembra desses textos? Então, esse texto daqui é a finalização de um sermão que Jesus está pregando no capítulo 5. Jesus passa pelas bem-aventuranças, Jesus passa ensinando como orar. Lembra de quando Jesus, olha, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Tudo isso é tudo dentro de um único sermão. E Jesus está falando tudo isso para uma multidão. E quando ele vai concluir o sermão dele, ele diz assim, portanto, não se preocupem. Jesus está dizendo, isso é um monte de coisa, olha, bem-aventurados são esses e aqueles. Olha, quando vocês forem jejuar, jejuem assim. Olha, quando vocês forem orar, orem assim. Olha, quando vocês tiverem que fazer algo, façam assim. E aí quando ele vai concluir o sermão dele, e Jesus está falando um sermão sobre uma vida diária, uma vida prática. Quando ele vai concluir tudo isso, ele está dizendo assim, não se preocupem com nada. Não se preocupem com o que vocês vão comer hoje, ou com o que vocês vão beber, ou com o que vocês vão vestir. Não se preocupem. Só que falar para alguém hoje não se preocupar com alguma coisa parece até piada, porque a gente vive preocupado.
A gente se preocupa se a gente não vai pagar a conta, a gente se preocupa se a gente não vai ter saúde, a gente se preocupa se o nosso relacionamento vai dar certo, a gente se preocupa com um monte de coisa e o tempo inteiro. Agora, sabe o que eu quero que vocês pensem comigo aqui? É sobre essa preocupação. Vocês já pararam para pensar o que é se preocupar? Bruno, se preocupar é tão óbvio que assim, é se ocupar antes. O problema nem aconteceu ainda, mas eu já estou ocupado com ele, que está lá no futuro. A conta nem chegou o dia do vencimento ainda, mas eu já estou preocupada, eu já estou ocupada com ela. E isso me dá uma ansiedade que vai me gerando algo ruim. O que Jesus está dizendo é assim: não se preocupem ou não se ocupem antes da coisa acontecer. Porque se vocês viverem da maneira correta, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Agora, você sabe por que a gente se preocupa com algumas coisas? É porque a gente, de certa forma, não vive da maneira mais correta possível. Gente, a gente só se ocupa, ou se ocupa antes, e aí eu não sei se sou só eu, mas vocês se denunciem, se manifestem aí. Mas você já se ocupou com ou se ocupou antes, ou se preocupou com uma conta que estava para atrasar? Sim ou não? E aí, às vezes, aquela conta que está para atrasar é de algo que a gente comprou que a gente nem precisava. Estou mentindo? Comprei um tênis, sei lá. Comprei um perfume, não sei, mas às vezes a gente se preocupa com algo de que a gente nem precisava ter. E a gente sofre se ocupando antes com algo que a gente não tinha necessidade. O que Jesus está dizendo é assim: por que vocês vão se preocupar com essas coisas? São os pagãos que vivem assim. Os pagãos que vivem assim. Vocês não, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas e vai prover isso para vocês. O que eu quero que vocês entendam, isso é Jesus pregando, o que eu quero que vocês entendam é que se vocês se preocuparem com o que realmente importa, eu vou me preocupar com a necessidade de vocês. Sabe, às vezes a gente se preocupa com coisas que não são fundamentais para nós, e a gente vive correndo atrás delas. A gente vive buscando, a gente vive trabalhando para isso, e Jesus está dizendo assim: não, gente, calma, se preocupem em buscar somente o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas pelas quais vocês se preocupam serão acrescentadas para vocês. Jesus não está dizendo que a comida, que a bebida e que a roupa não é necessário. Jesus só está dizendo assim: eu cuido disso para você. Você não precisa buscar isso, porque eu vou te dar. Se você buscar o meu reino, se você buscar a minha justiça, se você buscar fazer a minha vontade, essas coisas, vocês não vão precisar nem correr atrás. Uma vez, eu conversando com um amigo meu, que é missionário fora, um rapaz que ele é baiano e tal, e ele, até hoje, ele é missionário na África. E ele falou que lá ele vive da seguinte forma: ele não sabe se ele vai comer naquele dia, por sinal. Ele não sabe, Val. Só que todos os dias, no horário do almoço, alguém manda uma marmita para ele. Ele não sabe de onde vem, ele não sabe quem é que faz, mas todo dia alguém bate na porta. Eu espero que esteja assim ainda lá até hoje, né? Mas todo dia alguém bate na porta e tem comida para ele.
E se alguém, eu não estou dizendo para você viver assim, tá? Mas e se alguém que resolveu buscar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus está suprindo o que ele precisa? Deus está dando para ele, está proporcionando ou provendo para ele o que ele precisa. Entenda uma coisa, não é que Jesus está pedindo para que a gente fique parado, esperando as coisas caírem do céu. Porque, gente, o que eu vejo de crente que é assim, e aí, meu irmão, vamos embora? Não, estou orando. E aí, o que você está fazendo? Não, estou buscando em Deus para saber qual que é. E aí a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, o cara não consegue, sabe? Sabe gente que fala para você assim, ô Júlio, me arruma um emprego, aí você fala, pô, mas cara, me dá o teu currículo, eu levo lá. E o cara não traz um currículo para você. Aí você fala, pastorzão, arruma um emprego para mim, aí você consegue uma entrevista, ó, cara, tem uma entrevista para você, tal dia, tal hora, lá em tal lugar, e o cara não vai. Não, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus, se eu tenho que ir. Calma, Deus está dizendo assim, olha, se movimente. Você precisa correr atrás das coisas, você precisa buscar as coisas, você precisa ir atrás do reino de Deus e da sua justiça. Mas o reino de Deus não vai vir para você de graça, de mão beijada. O reino de Deus precisa ser tomado, e isso a Tainá pregou aqui no domingo. O reino de Deus precisa ser tomado à força. Isso emprega força, emprega movimento. Eu preciso correr atrás desse reino de Deus. Eu preciso ir atrás desse reino de Deus. O que Jesus está dizendo nesse sermão é assim: se você viver buscando essas coisas, comida, bebida e vestimenta, se você viver buscando isso, você vai viver com o coração ansioso. Mas se você viver buscando o meu reino e a minha justiça, essas coisas que você quer jamais faltarão para você. O problema é que às vezes a gente vai se afastando do reino de Deus, se afastando da justiça de Deus, e começa a buscar essas outras coisas, e com isso a gente não ganha nenhuma e nem outra. Aí a gente vive ansioso, porque a gente não sabe se vai chegar, porque a gente não... Gente, não sei se vocês sabem, mas eu pago aluguel e eu trabalho por conta. Às vezes trabalho, às vezes não. E aí a Priscila, ela sempre me pergunta, amor, e aí? Tá tudo bem? Ela fala assim, tá tudo no controle? Aí eu falo, tá tudo no controle de Deus. Aí, gente, eu pago aluguel todo dia 10, aí dia 9 ela perguntou assim, e aí, amor, e aí o quê? Tem o quê? Calma, falta um pedacinho. Mas como assim? É amanhã? Eu falei, realmente, amanhã. E amanhã ainda tem 24 horas. Até a meia-noite de amanhã eu posso pagar. Aprendi do que... E aí, não sei, é igual o pastor falou aqui, gente, acontece. Surge alguma coisa. Cai do céu. Cai não. O que surge é um trabalho. O que caiu e fez um estrago danado. Mas aí, às vezes, do nada, surge um trabalho. Não surge dinheiro. Surge um trabalho. Marcelo, preciso de você para fazer tal coisa agora. Vamos. Aí eu tenho que ralar muito para conseguir aquilo pelo qual eu deixei no controle de Deus. Então Deus supre, porque a gente está sempre buscando o seu reino, a gente está sempre buscando a sua justiça. Ei, a gente não pode trabalhar só para pagar a conta. Vocês já viram alguém se queixando disso? Só trabalho para pagar a conta. Só trabalho para pagar boleto. Eu não tenho tempo para curtir nada. Eu não tenho tempo para sair. Eu não tenho tempo para me divertir. Eu não tenho um dia de descanso. Eu só trabalho para isso, para ver. É porque às vezes a gente só está trabalhando pelas coisas que Deus diz que nos daria se a gente buscasse o seu reino.
A gente está vivendo ansioso por algo que o Senhor disse que nos daria se nós buscássemos o seu reino. Quer parar de ter uma vida ansiosa? Quer parar de ter uma vida preocupada? Quer parar de ter uma vida estressante? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que você sai de casa para trabalhar, essas coisas, Val, que você fica até 10 horas da noite trabalhando, e no outro dia tem que levantar cedo de novo, porque o outro dia não espera, serão acrescentadas. Então o Senhor, Ele está nos dando uma fórmula para que a gente consiga viver uma vida boa e sem ansiedade. Ei, gente, trabalhe para conquistar a sua casa própria, sim. Trabalhe para conquistar o seu carro, sim, trabalhe para tudo isso. Mas não se esqueça que não é aqui que a gente vai morar. Não se esqueça que não é aqui que a gente vai andar. Não se esqueça que não é aqui, que aqui a gente não vai passar a nossa eternidade. Das duas, uma. Ou você trabalha por necessidade, ou você trabalha por propósito. Se você trabalhar por necessidade, se a gente trabalhar por necessidade, a gente vai estar sempre buscando as coisas que os pagãos buscam. Se a gente trabalha por necessidade, a gente sempre vive uma vida ansiosa. Se a gente trabalha por necessidade, a gente sempre vive uma vida estressante. Mas se a gente trabalha por propósito, o Senhor supre todas as coisas que é necessária para nós. Se a gente trabalha por propósito, a gente entende que a gente precisa de um carro zero aqui, mas a gente vai andar a pé lá, em ruas de ouro e de cristais. A gente entende que a gente precisa de uma casa própria aqui, mas que a gente vai morar lá na eternidade. A gente entende todas essas coisas, e é isso que o Senhor quer que a gente entenda. A gente tem que entender que nós precisamos escolher entre trabalhar e viver uma vida por necessidade, ou trabalhar e viver uma vida por propósito. Olha esse texto que Jesus nos deixa aqui em Lucas 12. Lucas 12, 32. Não tenham medo. E aí ele dá 3 características de Deus aqui numa mesma frase. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Jesus está dizendo assim, olha, não tenha medo, pequeno rebanho. Jesus está dizendo, vocês são rebanho desse Deus Pai. Então Ele é o pastor de vocês. Porque foi ao agrado do Pai, vocês são filhos e filhas dEle. Dar o reino a vocês, então vocês têm um Deus que é pastor, que é Pai e que é Rei. Por que vocês vão ter medo? Vou repetir de novo, nós temos um Deus que é pastor, que é Pai e que é Rei. Qual o motivo? Por que você está preocupado com amanhã? Por que você está preocupado com as coisas que podem acontecer? Por que você está preocupado com as coisas que já aconteceram? O Deus que cuida de nós é muito maior do que as coisas que podem acontecer. O Deus que cuida de nós é muito maior. Ele é o bom pastor, Ele é o Pai, Ele é um Rei, e Ele cuida de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você sair daqui entendendo isso. Não se preocupem com amanhã. O Senhor vai cuidar de vocês. Você crê nisso? Não se preocupem com o que vai acontecer amanhã. O Senhor vai cuidar. Aquela preocupação que está aí martelando a semana inteira, o Senhor está cuidando. O Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai dar um jeito. Porque se nós buscarmos o seu reino, Ele vai nos ajudar em todas as coisas. Para finalizar, olha que esse texto de Mateus. Observem as aves do céu. Nem semeiam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros.
Contudo, o Pai Celestial as alimenta. As aves do céu não plantam, não colhem, mas Deus alimenta. Aí ele continua e diz assim: vejam os lírios do campo. Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, nem Salomão se vestiu como um deles. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Aqui é assim: as aves do céu, elas vivem para um propósito específico, que é voar por aí. E isso glorifica a Deus. Os lírios do campo vivem para um propósito específico, que é dançar ao vento. E isso glorifica a Deus. Agora, a pergunta que Jesus faz no texto é a seguinte: será que você não tem mais valor do que uma ave do céu ou do que um lírio no campo? Se Deus cuida assim, Isa, da ave, se Deus cuida assim do lírio, por que a gente ousa imaginar que Ele não cuidaria de nós? Se Deus cuida assim de uma planta que pode estar viva hoje e amanhã pode passar um carro, um cavalo e pisotear, por que a gente coloca na nossa cabecinha pequena que por algum motivo Deus não cuidaria da gente? Porque aí a gente às vezes fica pensando que o nosso pecado vai fazer com que Deus não cuide de nós. As nossas mazelas vão fazer com que Deus não cuide de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não tem nada o que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não há nada que você possa fazer para que Deus não cuide de você. O Senhor vai cuidar de você da mesma forma, ou ainda mais, do que Ele cuida de uma ave ou de um lírio. Então acalma o teu coração. Deixa teu coração calminho. É difícil? Eu sei. Não estou falando aqui como um super-homem, ou que não tem ansiedades, que não... Não. Mas acalma teu coração. Feche os seus olhos aí, sentados. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: acalma o teu coração. Quem cuida de você não é a tua empresa. Quem cuida de você não é o teu emprego. Quem cuida de você não é a igreja. Quem cuida de você não é o teu patrão. Quem cuida de você não é o mercado imobiliário ou o mercado financeiro. O Senhor está nos dizendo hoje assim: quem cuida de você sou eu. Assim como eu visto os lírios, eu vou vestir você também. Assim como eu alimento as aves, eu vou alimentar você também. Não precisa gerar ansiedade no teu coração. Assim como eu cuido de todas as coisas, eu vou cuidar da tua vida também. Fica tranquilo. Fica em paz. Fique em paz com isso. Eu estou cuidando de tudo. O que está acontecendo só acontece porque está no meu controle. O que está havendo só há porque eu estou permitindo. Tudo o que está acontecendo só acontece porque está tudo dentro de um plano maior que você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então acalma. Se saiu da tua mão, deixa ir. Se voou para longe, deixa lá. Se parece que você perdeu, não perdeu, foi Deus que tirou. E se tirou, Ele tem os motivos dEle. Só acalma o teu coração. Acalma o teu coração.
Não se preocupem com o que você vai comer, vestir ou beber. Se preocupem em me buscar. Se preocupem em estar perto de mim. Se preocupem em estar comigo. Se preocupem em trazer alimento para alimentar quem tem fome. Se preocupem em buscar a minha justiça. É desse jeito que eu vou cuidar de você. Não viva pela necessidade que você tem. Viva pelo propósito para o qual eu te criei. E se eu passar pelo vale, fique com os teus olhos fechados e deixa Deus falar no teu coração. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei Ele que me guarda, me guarda. Deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. 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 E te adorar eu quis. Se você pode, se coloque de pé. Se coloque de pé, erga suas mãos. Erga a sua voz. Não vou perder e adore a Ele. a guerra. Te louvarei. Aí, no teu lugar, busca o reino de Deus. Aí, vai. Tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar eu que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta. Erga a sua voz, vai. Tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas Ei, o amanhã você não tem controle, é só Ele. E Ele está lá cuidando. Ele está cuidando do teu futuro. Ele está cuidando do teu futuro. O Senhor está cuidando de mim. Porque Ele vive, posso crer no
Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Levante as tuas mãos, o mais alto que você puder. Porque Ele temor não há. Diga, mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Diga, eu sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Pode se assentar só mais 2 minutos. Domingo agora nós teremos um culto incrível, que será o nosso culto família. E neste domingo em especial, acende a luz, Lívia, por favor. Nós teremos uma terapia familiar. Diga, terapia familiar. Vai estar a pastora Paula e o pastor Gelson. Eles trabalham, né, já há muito tempo nessa questão, então, dessa terapia familiar. Vale a pena você, então, convidar. A dona Isa está feliz, né? É a filha e o genro, né, da dona Isa e do voluntário Valdir. Então, eles vão fazer um trabalho para que as famílias possam ter um entendimento ou visualizar algo que talvez eles não tinham percebido ainda. E nesta oportunidade, agora do domingo próximo, eu e a minha esposa vamos estar completando, a gente completa na segunda, mas nós vamos celebrar no domingo 30 anos de casado. Então vai ser um domingo muito especial. Eu conto com todos vocês. Se tiver viagem, adia viagem. Se tiver hora extra, deixa para fazer na segunda-feira. Mas vale a pena vocês estarem aqui no domingo, então, às 10 da manhã, nessa terapia familiar, nesse culto que nós iremos tratar justamente a respeito de relacionamento. Nós, né, ainda, eu me coloco nisso, porque eu vou participar também do culto, mas em especial, o pastor Gerson e a pastora Paula, tá bom? Fique em pé no seu lugar. O eu vou até sair de lado para ler direitinho, né? Eu li corujão, não sei onde que eu li corujão, é coração. Então, compadente, coração grato. Ai, Jesus. Vai acontecer no dia 11 e dia 12 de outubro. Você que tem filho, né, no Ministério Infantil ou sobrinho, então procure o Fé e Vida Kids para você tirar as informações. Eles vêm então para o culto dia 11, que será na quarta-feira, será o nosso primeiro culto infantil. Aí eles ficam na igreja, dormem, será realmente uma noite, creio que muito divertida. Aí eles vão tomar o café da manhã, vão almoçar na igreja, e à tarde todos que estiverem aqui vão celebrar o meu aniversário, que eu faço aniversário dia 12 de outubro, tá bom? Levante a tua mão. Senhor, muito obrigado por tudo que nós fizemos nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra que nos deu uma direção e nos orientou para realmente caminharmos de uma forma tão poderosa, olhando para Ti, confiando e dependendo somente de Ti. Aquilo que passou, que fique no passado, e aquilo que o Senhor já direcionou para nós, nós venhamos ver de uma forma intensa. Ninguém, meu Pai, ninguém será dominado pela ansiedade
e nem aprisionado pela depressão. Nós sim continuaremos crendo e dependendo somente da ação do Espírito Santo. Eu passo esse povo dos meus aos teus cuidados com esta certeza, que há este mover, meu Pai, já liberado sobre cada pessoa, de cuidado, e uma visão, e um olhar de esperança. Em nome de Jesus, se você crê comigo, diga amém. Faz assim para receber. Recebe aí, recebe. E a graça de Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos, e todos digam amém. Para valer agora, e todos digam amém. A última vez, grita aí, todos digam amém. Valeu, aplauda o Senhor, glorifique Ele, celebre Jesus. Deus abençoe vocês, tenham excelentes dias.